galerinha do nosso canal! Tudo bem com vocês? Como vocês já viram, gente, minha mamadinha tá aqui comigo. Quem perdeu o último vídeo, volta aí que ela tá chegando no aeroporto, né, mãe? Muita emoção. Muita emoção. Então corre lá pra ver, tá bom? E se você quer saber como ela conseguiu vir, mesmo em meio à pandemia, mesmo com as fronteiras fechadas, continue assistindo esse vídeo. Salve, esse é o Strip, meu nome é Débora. Meu nome é Marli. Nesse canal a gente fala tudo sobre viagem, mas principalmente sobre nossa vida aqui em Portugal. Nos bastidores está o... Júnior! E o Noinha, que ele tá dormindo, mas ele não acorda, gente, fica tranquilo, tá bom? Então, gente, se vocês perderam o último vídeo, eu aconselho vocês irem, que foi muito emocionante pra gente, né, mãe? Muito mesmo. Que foi a chegada da minha mãe, 2 anos sem se ver. Passou rápido ou devagar, mãe? Passou devagar, com certeza. Parecia uma eternidade. 2 anos parecia 20 anos, gente. Vocês não têm noção, por isso que eu falo, preparem-se emocionalmente, que é muito importante, tá bom? E agora eu vou deixar vocês com as imagens dela ainda se despedindo no Brasil, dela embarcando, pra vocês verem mais ou menos como que tava o clima. E eu volto pra falar pra vocês sobre a documentação pra você entrar em Portugal mesmo em meio à pandemia. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Where you wanna go? I am all about adventure times. Another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care. E ela chegou, gente. Finalmente passou-se as 10 horas de viagem, né, mãe? Mas o processo todo dela entrar, a gente começou antes. Antes dela vir, eu já comecei o processo de coisas importantes pra resolver. Então, pega o papel e a caneta se você tem mãe, pai, marido ou filhos querendo trazer pra Portugal, tá? Porque ela entrou por reunião familiar. Então, pega o papelzinho pra você anotar o que você precisa pra que a pessoa entre, tá? O básico de tudo é a carta convite, tá? Em que você explica qual é o seu vínculo com a pessoa, quantos dias ela vai passar na sua casa. E nesse caso, como está tendo a quarentena, né? É obrigatório, eu botei também que ela ia cumprir a quarentena totalmente na minha casa. Também tem um formulário que você precisa trazer do DGS, em que você coloca qual é a morada que você vai receber a pessoa, põe os dados da pessoa e eles emitem um certificado de morada. Esse certificado é usado para embarcar lá no Brasil e também para utilizar aqui. A gente já vai falar com a mamãe tudo que realmente precisou, não precisou, o que perguntaram, tá bom? Mas isso foi meus preparativos. Além disso, o teste negativo, né, mãe? Também um outro formulário que é sobre qual assento ela tava
no avião, que horário ela pegou, qual voo e tudo mais. As cópias do meu documento, tá bom? Pra provar a nossa filiação. Se for um filho, talvez tenha que ter uma certidão de nascimento. Você vê aí qual documento você pode provar. No meu caso, eu tinha tanto a minha residência como o meu passaporte, o nome, filiação, o nominho dela lá. Além disso, no meu caso, como ela tava vindo visitar o neto, né, que nasceu, gente. Se você perdeu, tem vídeo tudo aqui no canal, a gente falando sobre como foi esse processo. Também tinha lá que ela era avó do Noah, que é um português, tá? Então, por isso, a gente reuniu toda essa documentação, além de seguro de viagem, passagem ida e volta, porque é reunião familiar, gente, não é regrupamento. Apesar de eu querer sequestrá-la e deixá-la comigo aqui, ela tem a vidinha dela no Brasil e ela pretende voltar, eu acho, por enquanto. Né? Então, a gente reuniu toda essa documentação. Além disso, eu enviei um e-mail pro CEF, tá vendo? Eu imprimi, gente, mandei minhas irmãs imprimirem um e-mail, tanto que eu enviei quanto a resposta para o gtf.covid@cef.pt, tá? Eu mandei para outros e-mails do CEF, não me responderam como eu queria, e foi nesse e-mail que eles me deram a resposta que eu queria. E eu expliquei toda a situação, que eu tinha tido filho, que eu sou residente e que a minha mãe queria vir, né, e se ela se enquadrava na reunião familiar. E eles me devolveram um e-mail dizendo que a situação dela se enquadrava na reunião familiar. Aí anexei os documentos lá também, tá? E eles falaram que ela se enquadrava e que ela poderia vir, tá? E qual era meu grande medo? A companhia aérea embarrear, porque tem companhia aérea que, enfim, não tá muito bacana essa relação entre brasileiros e Portugal, né? Porque elas pagam multa quando chega aqui, né? Se a pessoa vir irregular. Deixa eu ficar abraçadinha, gente, porque assim, né? Tem que matar a saudade. Tá aproveitando! Aproveitando as imagens. Aquela... Então, ela veio pela TAP, tá? E chegando lá no aeroporto, né, mas vocês viram a imagem, como que foi ela embarcando, mas lá na TAP, a princípio pediram quais documentos da senhora, a senhora lembra? Lá no aeroporto ainda. Lá no aeroporto pediram o passaporte, o papel da vacina, né, do exame, né, o teste do coronavírus e o documento da Débora também, né. Aí perguntou, né, por que eu estava vindo aqui, eu falei que era porque a Débora teve bebê e eu vinha fazer visita. Aí tudo bom, foi só ali no aeroporto do Brasil, só foi isso só, né? Sim, e a atendente até separou alguns documentos e falou assim, isso aqui que a senhora vai mostrar lá em Portugal, não é isso? Isso, separou os documentos e falou que era para mostrar em Portugal. Sim, aí ela embarcou, gente, que graças a Deus foi bem mais tranquilo, então é o que eu recomendo para os meus clientes lá do Barões da Fora para vir pela TAP, porque como ela tá mais por dentro da legislação, por ela ser portuguesa, ela consegue entender cada caso, enfim, liberar casos que talvez uma outra companhia aérea não liberasse, tá bom? Então, gente, cada formulário que que a gente preencheu e mandou pra ela, tinha esse QR Code aqui que era pra eles lerem, tá? No avião, mãe, também pediram pra senhora fazer outra coisa, pra preencher... Pediram para mim preencher um papel com o endereço aí do Brasil, tudo direitinho, né? E telefone, essas coisas. E também o endereço para onde nós estamos vindo aqui em Portugal, né? Preencher o papel todo. Para negócio de coronavírus, para Isso, sim. Qualquer problema, eles já estão, né? Isso, eles têm como localizar. Vamos supor que minha mãe apresente sintomas ou, enfim, fique com coronavírus. A gente avisa a companhia aérea e ela tem como avisar as pessoas que estavam com ela no voo para também fazer o teste, também se resguardarem. É uma medida de segurança que eu e o Gino também fizemos quando viemos de Londres. Mas por ela ter esse formulário que a gente também preencheu com os mesmos dados, eu achei que ela não ia precisar preencher dentro do avião de novo. Mas precisou. Então até o alerta que ela faz, né, mãe? É teu o endereço. Os documentos em mão, né? Porque eu tava com o documento dentro da mala e passei um pouquinho de aperto assim para terminar de preencher, né? E se eu estivesse sabendo, não estaria comigo na minha bolsa de mão e, né, não me pegaria assim de surpresa. Esse aí, que nem Débora também sabia disso. Sim. É porque ela trouxe, gente, uma pasta cheia de documentos. Eu separei aqui só pra vocês terem noção só o que foi usado. Ainda tem aqui umas coisas que não foi usada, mas que eu mandei ela trazer, porque eu sou dessas que eu prefiro que a pessoa venha com mais do que com menos. Eu até recomendo sempre pra vocês. Algumas pessoas agem exagero. Por exemplo, ela tem o PB4,
O PB4 é um seguro gratuito do governo aqui, tá, gente? Mas a regra é que, como ela tá entrando como turista, ela tem que ter um seguro viagem. Então a gente fez o seguro viagem pro tempo total da passagem dela. Então a volta dela tava pra quase 30 dias depois, né? 20 e poucos dias. E a gente comprou. Pagou o seguro pra esses dias. Trouxe a pólice do seguro e tudo mais. Chegando aqui no aeroporto de Portugal, o voo foi tranquilo. O voo foi tranquilo, nota 10 mesmo, muito bom. Pegou, gente, aqueles assentos com mais espaço, a gente nem pagou nada e eles deram esse assento. Assento assim preparado pelo pai mesmo. Isso daí, foi bênção de Deus que ela ficou com as perninhas dela livre, foi um voo tranquilo. Tava com muito medo do voo, uma questão de tempo? Não, a gente, a questão do tempo, sim. Mas a gente fica assim tão ansiosa para aquele momento, né? Inclusive na terça-feira, parecia que eu ia até infartar em casa, né? O coração explodindo, tudo misturado. Ela medo, lá e eu aqui, gente. Medo, a emoção de ver Débora, de ver o Noah, de ver meu genro querido, né? Então tava tudo misturado. Mas depois que eu entrei no avião, ó, a calmaria ali entrou, graças a Deus, né? Foi uma viagem tranquila. Ai, que bom. Mas chegou aqui, primeiro o meu desespero pra saber se ela ia conseguir ou não conectar no Wi-Fi do aeroporto, que o Wi-Fi não é dos melhores, né, gente? É Wi-Fi de aeroporto. Pra conseguir me comunicar, dizer que chegou bem, né? E o voo ainda chegou uns 10 minutos antes do previsto. Vocês viram o vídeo aí, deu me preparando, né? E ela conseguiu se conectar no Wi-Fi e me mandar mensagem, né, mãe? Foi sim, uma pessoa que estava na fila, né? Que eu fiquei ali perdida, realmente. E meu não estava pegando, né? O que eu vim do Brasil pra cá. O chip dela já não estava mais eu sabia que tinha mensagem chegando, eu não estava conseguindo me comunicar, então teve uma pessoa que já costuma vir para cá mais vezes, aí falou para mim, a senhora tá com Wi-Fi, né? aqui de Portugal, aqui do aeroporto? Eu falei assim, não. Aí pedi que ela colocasse para mim, ela colocou e logo a gente já conseguimos entrar em contato. Isso é uma super dica, que muitas das vezes vocês vêm preparados para pegar Uber, por exemplo, e por não conectar no Wi-Fi você não consegue fazer o pedido. Então assim que chegar no aeroporto, conecta, que você consegue até avisar. No caso, ela já me avisou que tava na fila, né? Isso. Que a fila tava grande, então eu tive que aguentar o coração. E ela me avisou isso, gente, quando eu já estava lá em pé esperando o pessoal sair. Porque assim que eu cheguei no aeroporto, vocês viram a cena aí, né? Tava cheio o saguão, cheio. Então eu achei que ela tava no meio das pessoas. Então eu comecei a procurar ela desesperado. Ai, Jesus. Mas aí chegou a mensagem dela que ela tava na fila. Então aí que é o momento mais delicado, né? Porque na carta convite a gente coloca o número do nosso telefone pra o CEF entrar em contato, caso ache necessário. Então eu ficava com o telefone assim, com medo de perder alguma chamada, de perder alguma mensagem. E ela lá na fila. Chegou lá na hora. Eles começaram a te pedir documentação, né, mãe? Chegaram lá, me perguntaram de onde que era o meu passaporte. Aí eu falei que o meu passaporte era do Brasil. Quando eu falei assim, ela já fez uma cara assim meio estranha, né? Aí me perguntou por um papel que eu, vou ser franca, não deu nem para me guardar no momento que papel é esse que ela me perguntou, né? Provavelmente, gente, era carta convite, mas como, enfim, né, minha mãe, primeiro contato com o português de Portugal, tava ainda se acostumando, ela não prestou muita atenção. Aí qual foi a atitude da senhora? Aí eu peguei e falei assim, filha, eu tô com muito papel aqui na minha bolsa. Só um pouquinho, só um pouquinho. Se você tiver paciência para ver. Aí ela me pediu a pasta, que a Débora já tinha providenciado tudo, né, pra mim. Aí ela pegou a pasta e começou a olhar, né, os documentos. Vai voltar quando? Aí eu falei a data da volta, né, que já estava tudo na mão deles mesmo. Aí me perguntou quantos netos eu tinha. Eu falei assim, quantos netos eu tenho? Eu falei assim, eu tenho 6. Perguntou a idade do mais novo. Eu falei assim, o mais novo tem 1 mês e pouco. Aí falou assim, a senhora sabe que a senhora vai ter que fazer a quarentena, né? Eu falei assim, eu tô sabendo que a minha filha falou. Chamaram uma guarda assim mesmo, passaram problema para essa guarda, né? Aí a guarda falou assim, não, é reunião familiar, ela pode entrar sim, entendeu? Então, gente, olha só, mesmo ela com toda essa documentação, inclusive e-mail do CEF dizendo que ela se enquadrava em reunião familiar, a agente do CEF que atendeu ela ainda chamou outra pessoa para dar opinião, para decidir se minha mãe podia ou não entrar. Então, muita gente fala pra mim que é irmão, ou enfim, ou não vai vir com a documentação toda certinha, vai vir faltando alguma coisa e acha que vai passar tranquilo. Pode passar tranquilo? Pode. Mas assim, tem que vir preparado, porque pode ser que seja... Porque no caso, se minha mãe não fosse aceita, ela ia pra uma salinha e ia ter que esperar um voo de volta, que pode demorar até uma semana, um mês.
imagina, se você quer que seu parente, a pessoa que você ama, passe por isso. Eu tenho certeza que não, né? Então, é melhor prevenir do que remediar. Foi por isso que a gente separou tanta documentação. Não usou tudo, mas mesmo que usar, né, se fosse necessário, tava tudo lá. Tudo prevenido, tá? preparado lá. Então ela veio com todas as características, gente, de um turista, porque ela veio sem o visto, ok? Mas ela veio por reunião familiar, por isso que teve o meu documento para comprovar o vínculo, a carta convite. Eu também botei certidão de nascimento do Noah pra eles verem que ela era avó do Noah. Comprovante de residência, tudo que pudesse comprovar que ela ficaria na minha casa e que teria um meio de subsistência, né? Porque na carta eu tô dizendo que eu iria pagar tudo pra ela aqui em Portugal. Mas de qualquer forma eu falei pra ela trazer dinheiro em espécie, né? Mas não pediram, né, mãe? Porque já aconteceu de eu estar indo com carta convite pra um país e mesmo assim me pediram dinheiro em espécie. Então, só pra prevenir, como eu tô falando pra vocês, é melhor ter a mais do que ter a menos. Então, ela também levou dinheiro em espécie e cartão de crédito, né? Que eu falei pra senhora apresentar o cartão de crédito e o dinheiro pra eles verem que ela teria como sobreviver, né, mãe? Mas não pediram. Não nada pediram. Disso, não. Você achou o atendimento simpático, a pessoa? Como que foi? Foi muito bom, não tem o Foi que reclamar, tranquilo, não. né? A gente fica um pouquinho nervosa, mas dá tudo certo, né? São legalzinhos, são educados, entendeu? Sim, e a política de bagagem, gente, era só bagagem de mão. Então tá ali, ela saiu do CEF e já foi direto me encontrar, porque ela não foi pegar bagagem. Aí quando terminaram lá, eles até perguntou, tá com bagagem, veio bagagem, né? Isso. Bagageiro, né? Isso. Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, então a senhora vai, passa por essa porta aqui. Oxi, deu carimbo. Gente, quando eles pegam o carimbo, vão botar no passaporte, é um alívio. Carimbaram e me deram, foi sim. É um alívio que vocês não têm noção. Então foi isso, gente, a nossa experiência da reunião familiar, tá? E é o que eu tô falando pra vocês. Pode vir com muito menos documento, talvez você não se enquadre totalmente na reunião familiar e dê certo, mas o ideal é que você venha com tudo certinho, porque além do dinheiro, também é um trauma, né? Chegar ali e ser reprovado, ser mandado embora, é o tempo que você gasta, é o dinheiro, é o emocional. Então venha com tudo organizado que vai dar certo, né, mamãe? Com certeza. Então é isso. Meu amor, vai vir aqui se despedir do povo? Que eu vou estar com Não vai só não. vocês, é o momento de vocês duas. Maravilhoso. meninas. É bom e foi uma ótima informação que tá passando pro público, porque a galera tava interessada para querer saber como tava passando essa situação, que não tá sendo fácil no CEF, como a Débora já explicou aí com a minha sogrinha também. Mesmo com toda a documentação, vocês têm que manter calma, responder só o que eles perguntarem para vocês. Isso é muito importante. Entendeu? Você não precisa sair abrindo a boca e contando tudo, não. Não, só o que eles perguntarem para vocês. Ok, gente? Exato. Então é só isso, galera. Se inscreva no canal, deixe o seu like pra ver as aventuras de Dona Marli e Dona Débora em Portugal. E seu Júnior e Noinha. Agora a gente tá empatado, 2 homens e 2 mulheres dentro de casa. Parada aí. Comenta aí, põe um coraçãozinho pra minha mãe, põe um coraçãozinho pra gente, né, amor? Pra mostrar que você tá com a gente. E comenta aí também se essas informações foram úteis pra vocês, ajudaram. Porque pra gente aqui, a gente pesquisou bastante também sobre esse assunto. E por isso que a gente fez esse vídeo aí pra tá ajudando muito. Isso, exatamente. Tá passando 2 vídeos agora, um mais recomendado pelo YouTube, um mais recente no canal. Em uma balinha você se inscreve nesse canal e na outra, no canal Bora Estudar Fora. Minha mãe sabe de cor. Eu acho que alguém tá com vergonha. Um grande beijo e até o próximo vídeo.